Olá a todos, aqui quem fala é o professor Ronan Magalhães de Souza, da Universidade Federal Rural da Amazônia, campus Tomé Açu. Nós estamos então aí dando continuidade à disciplina de fertilidade do solo durante o nosso PLS e hoje nós iremos falar sobre os atributos químicos do solo. Basicamente nós iremos apresentar para vocês aí um laudo de uma análise química do solo, vamos indicar os principais atributos, como são determinados esses atributos, né, o que eles significam e como a gente pode começar a utilizar isso daí para promover algumas modificações, né, nas características, sobremaneira nas características químicas do solo e algumas características físico-químicas também. Aqui nós temos o resultado de uma análise química de um solo, né? Nós temos diversos atributos aí, o pH com o valor, né, de 4,9, o fósforo com 1,2 miligramas por decímetro cúbico, né? Podemos notar a presença de alguns elementos aí nutrientes como, além do fósforo que eu acabei de citar, o potássio, o cálcio trocável, o magnésio trocável, né? E temos uma outra gama de atributos aqui, como a soma de bases, a CTC efetiva, a CTC pH 7, saturação por alumínio, a saturação por base do solo, um outro atributo orgânico, né? A matéria orgânica, o fósforo remanescente, que é um indicativo da capacidade que o solo tem de fixação deste elemento, né? Enfim, nós temos diversos atributos aqui com valores na segunda coluna. Esses atributos são de um solo que foi coletado a profundidade de 0 a 20 centímetros, tá? E nós iremos então estudar esses atributos no decorrer dessa videoaula, ao longo desta videoaula. O primeiro desses atributos que nós devemos estudar é a soma de bases. E o que significa a soma de bases? Ela reflete a soma de cálcio, magnésio, potássio e sódio trocáveis. Então a soma de base expressa nesta unidade aqui, ó, centimol carga por decímetro cúbico. Nós vamos ensinar para vocês aí o que significa essa unidade centimol carga, tá? Ela se refere à soma daqueles metais básicos que nós estudamos lá atrás, que se desprenderam dos minerais primários, quando estes foram transformados em minerais secundários. Então, se eu somo cálcio trocável com magnésio trocável, com potássio trocável, com sódio trocável, eu tenho a soma de bases de um solo. Então, por exemplo, para calcular a soma de bases de uma análise química do solo que revelou os seguintes valores: cálcio trocável é igual a 2 centimol carga por decímetro cúbico. Magnésio trocável é igual a meio centimol carga por decímetro cúbico. Potássio disponível é igual a 35 miligramas por decímetro cúbico. Nós temos que observar aqui, ó, que diferente do cálcio e do magnésio, o potássio está com uma unidade diferente, tá? O potássio está expresso em miligrama por decímetro cúbico. Esta unidade, no passado, ela era representada pelo ppm, parte por milhão, tá ok? Então, para a gente realizar a soma de bases, é necessário que eu faça uma transformação do potássio, tá? E nós já veremos como é feita essa transformação. Então, se eu fizer essa soma de bases aqui, ó, do cálcio, do magnésio e do potássio transformado, eu tenho que o primeiro atributo que nós estamos estudando, a soma de bases, é de 2,58 centimol carga por decímetro cúbico de solo. Então, eu tenho 2,58 centimol carga da soma de cálcio, magnésio e potássio por decímetro cúbico ou por litro de solo, tá ok? Observem que a unidade decímetro cúbico se refere a um volume, tá bem? E este volume nada mais significa do que o volume equivalente a 1 litro, tá bem?
Bom, como é essa transformação do potássio? Nós vimos que o magnésio e o cálcio são expressos em centimol carga e que o próprio atributo soma de bases também é expresso dessa maneira. Então, dessa forma, eu preciso transformar o potássio de miligrama por decímetro cúbico para centimol carga. Em alguns laudos, essa transformação já vem pronta, tá? Mas geralmente ele é expresso nesta unidade de miligrama por decímetro cúbico porque dá um número mais inteiro, tá bem? Vocês vão ver que quando nós formos transformar essa quantidade de potássio, vai dar um número mais fracionado, tá? Então vamos lá. O que é um centimol carga? Quem lembra aí dos conceitos de química? O que é um mol? O mol, ele se refere a uma quantidade de coisas, tá? Então, da mesma forma que uma dúzia de laranjas se referem a 12 laranjas, a quantidade de 12 laranjas, o que significa um mol de laranjas? Um mol de laranjas é uma quantidade também. São 6,02 vezes 10 a 23 laranjas, aquele número de Avogadro. Ou seja, são 602 sextilhões de laranjas, tá? Então, o mol é uma quantidade. Então, 1 centimol carga do íon potássio é a centésima parte do mol de carga do elemento, ou seja, significa a massa atômica deste elemento dividido pela sua carga. Notem lá em cima o potássio com mais, o cátion potássio significa que ele que ele é um elemento monovalente, tá? Dividido por 100, centimol. Então, um centimol carga é a centésima parte de uma quantidade de um elemento, tá? É a centésima parte do mol carga de um elemento qualquer. Então, por exemplo, o potássio, que apresenta massa atômica de 39,09, um mol de potássio equivale a 39,09 gramas. Um mol carga de potássio equivale aos 39,09 dividido pela sua valência. Como ele é monovalente, 39,09 dividido por 1 dá 39,09. A centésima parte disso aí, ó, ou seja, 1 centimol carga do elemento em questão é igual à sua massa atômica dividido pela sua valência dividido por 100. Então, 1 centimol carga de potássio é igual a 39,09. Repito, sua massa atômica dividido por 1, sua valência, ele é monovalente, dividido por 100. Então, dá 0,3909 gramas de potássio, tá? 1 centimol carga de potássio tem 6,02 vezes 10 a 21 íons de potássio, ok? E isso aí, esta quantidade de potássio tem uma massa, tá? O centimol, de 0,3909 gramas de potássio. Esse 0,3909 gramas, para transformar em miligramas, basta multiplicar por 1000. Então dá 390,9 miligramas. Ou seja, 1 centimol carga de potássio corresponde a 390,9 miligrama de potássio. Então, para transformar o valor do potássio que consta numa análise química da unidade miligrama por decímetro cúbico, perdão, para centimol, basta eu dividir aquele valor por 3,9 miligramas, tá? Então, no exemplo que eu mostrei para vocês, eu tinha 35 miligramas de potássio por decímetro cúbico de solo. Então, a transformação só serve para o potássio, tá, gente? Este valor. Se fosse para transformar outro elemento, eu precisava conhecer a massa atômica do elemento e a sua valência, tá? Então, o potássio em centimol carga por decímetro cúbico para transformar
em centimol carga por decímetro cúbico, né, a partir de miligrama por decímetro cúbico, é muito simples. Basta eu usar o valor do potássio na análise química do solo, que no meu exemplo aqui é de 35 miligramas por decímetro cúbico do elemento, e dividir por 390,9, tá? Que é a massa do potássio, de 1 centimol carga de potássio. Então, 35 miligramas por decímetro cúbico dividido por 390,9 corresponde a 0,089 centimol carga por decímetro cúbico. Ok? Então, eu transformei 35 miligramas por decímetro cúbico de potássio em 0,089 centimol carga por decímetro cúbico do elemento. Então, 35 miligramas de potássio equivalem a 0,089 centimol carga deste elemento. Capacidade de troca de cátions, CTC, é um termo muito difundido aí na área de ciências agrárias, né, nos cursos de agronomia, engenharia agrícola, zootecnia, engenharia florestal, enfim. E que expressa o quê? A capacidade que o solo tem de reter ou trocar íons. Então, eu estou pedindo para vocês, desde o início da disciplina, atentarem ao fato de que o solo deve ser visto como um grande reservatório, ok? Então, essa capacidade de armazenar elementos, de armazenar nutrientes, ela pode ser mensurada através deste atributo, da capacidade de troca de cátions, ok? A capacidade de troca de cátions, vamos usar aqui a fase sólida do solo, hipotética, tá? Vamos imaginar que todos os argilominerais de um solo estivessem com essa configuração aqui. Nós já estudamos que ela apresenta uma capacidade de gerar cargas elétricas negativas em sua superfície, os diversos minerais que compõem a fase sólida do solo. Essas cargas elétricas, então, elas conseguem atrair cátions, conseguem atrair elementos com cargas opostas. E aqui nós temos 3 elementos sendo atraídos pelas cargas negativas. Eu tenho os cátions de caráter ácido, hidrogênio e o alumínio. E essas cargas negativas também têm a propriedade de atrair, de reter, né, de absorver em sua superfície outros cátions. E no exemplo aqui nós temos agora os cátions de caráter básico. Se eu contar o total de cátions aqui, ó, contando o sódio lá em cima, o cálcio à direita, andando em sentido horário, o hidrogênio, mais um hidrogênio, um potássio, um cálcio, um magnésio, um alumínio, um cálcio, um magnésio, eu vou ter aí, ó, 10 cátions, dos quais 3 são cátions ácidos, o hidrogênio e o alumínio, né, os 2 hidrogênios e um alumínio, e 7 são cátions básicos, o sódio, o cálcio, o potássio e o magnésio. Então, a CTC, ela é expressa em centimol carga por decímetro cúbico. Essa quantidade de cátions, né, por um volume qualquer de solo é o que representa a CTC de um solo. No passado, utilizava-se a unidade milha equivalente por 100 gramas de solo ou milha equivalente por 100 centímetros cúbicos de solo, um volume de solo também. A conversão é direta, tá? Então, se vocês tiverem acesso a uma análise, a um laudo de análise química antiga, onde estiver lá ainda milha equivalente por 100 gramas de cálcio, milha equivalente por 100 centímetros cúbicos de magnésio, a conversão é direta, tá? É só substituir isso daí por centimol carga. E é importante substituir porque as tabelas de recomendação, elas são, na maioria, dependendo aí do estado, representadas por esta unidade, centimol carga por decímetro cúbico. É comum a gente encontrar em regiões do Sudeste, no estado de São Paulo, por exemplo, a unidade milimol carga por decímetro cúbico. Então pode aparecer lá uma CTC
com a unidade milimol carga por decímetro cúbico, tá? Para transformar, basta que eu faça uma multiplicação do centimol do milimol para o centimol. Então, se você tem um resultado de 0,1 milimol carga de cálcio de uma análise química para transformar em centimol, basta você multiplicar esse 0,1 por 10. Então, 0,1 milimol de cálcio por decímetro cúbico de solo é a mesma coisa do que 1 centimol carga por decímetro cúbico de solo. Tá bem? Então, para transformar de centimol para milimol, basta eu dividir por 10. De milimol para centimol, basta eu multiplicar o valor por 10. Existem duas CTCs, uma chamada de CTC efetiva, que nós vamos estudar agora, e a outra chamada de CTC APH7, que nós iremos estudar daqui a pouquinho. A CTC efetiva, ela é a CTC do solo no seu pH natural. Então, no momento em que eu coleto o solo e faço a determinação da sua capacidade de troca de cátions efetiva, eu estou determinando este atributo com o pH natural do solo. Então, se o pH do solo é igual a 4,5, o resultado da CTC efetiva corresponde a esse pH de 4,5. Se eu tenho um solo com pH igual a 5,2, a CTC efetiva desse solo reflete a capacidade de troca catiônica que ele apresenta neste pH de 5,2. Ok? Então, a CTC efetiva, ela se refere a tudo o que é trocável ali na superfície dos sítios de adsorção, tá? Então, aquelas cargas que estão ocupadas por hidrogênio, já que este camarada está preso ali por ligação covalente, né, e ele não é trocável, então a CTC efetiva não conta o hidrogênio como carga disponível para retenção e troca de cátions. Logo, a CTC efetiva, ela reflete a soma de bases mais o alumínio trocável. Então vamos ver aqui. Temos lá o nosso argilo mineral, repleto de cargas negativas, atraindo cátions de caráter ácido. Eu tenho 2 hidrogênios e um alumínio. E esses 2 hidrogênios não são trocáveis. O alumínio, apesar de ser um cátion de caráter ácido, ele é trocável. E apesar também dele estar lá na frente na série heliotrópica, naquela geral, aquela série geral. E tenho aqui os metais básicos, né? O cálcio, o potássio, o sódio e o magnésio. O que é a CTC efetiva? É a soma de tudo que é trocável. Logo, esses 2 hidrogênios aqui, ó, eles não entram na contagem da CTC efetiva. Então, eu tenho na CTC efetiva 8 cátions trocáveis. Em sentido horário, eu tenho lá em cima o sódio, o cálcio, o potássio, eu não conto os hidrogênios, o cálcio de novo, o magnésio, o alumínio, o cálcio, o magnésio, tá? Então tem 8 cátions trocáveis. O alumínio também é trocável, tá? Apesar de ser um elemento, né, um cátion ácido, é trocável. Então eu tenho um alumínio compondo a CTC efetiva, 3 cálcios compondo a CTC efetiva, 2 magnésios compondo a CTC efetiva, o potássio e o sódio compondo a CTC efetiva. Ok? Então a CTC efetiva, ela pode ser expressa como a soma do alumínio, do cálcio, do magnésio, do potássio e do sódio, tá? Ou através da soma de bases mais o alumínio trocável, uma vez que a soma de bases se refere ao cálcio, o magnésio, o potássio e o sódio. Então eu tenho aqui, ó, as bases
Soma de bases igual a esses 4 elementos aqui. Se eu juntar a esses 4 elementos o alumínio, eu tenho a CTC efetiva. Então, logo, a CTC efetiva também pode ser expressa desta maneira: soma de bases mais a acidez trocável, ou alumínio trocável, é igual a CTC efetiva. A outra CTC é a CTC potencial, ou CTC APH7, tá? Essa CTC, ela é uma CTC que indica a capacidade que o solo tem de reter cátions caso o seu pH seja elevado para 7. Tá? Então, ele é um atributo que dá uma indicação se nós aumentássemos o valor do pH do nosso solo, ele dá indicação de qual seria essa capacidade de armazenamento de cátions. Tá? Então, nós temos novamente aqui, ó, o nosso exemplo hipotético aqui, teórico. Esses dois elementos não são trocáveis, eles não entravam lá na CTC efetiva, porque lá só considera tudo que é trocável. Então, o que que acontece? A CTC APH7 desse solo aqui, ó, ela tem 10 cátions adsorvidos aqui na sua superfície. Então, ela consegue aí armazenar, né, dependendo da valência do elemento, 10 cátions, tá? Eu tenho aqui um fertilizante, que é o cloreto de potássio, tá? Esse fertilizante, ele fornece potássio para os vegetais. Se eu aplicar esse elemento, potássio, que está contido neste fertilizante, neste saco de adubo aqui, num solo onde todas as argilas, todos os sítios de troca, de retenção e troca de cátions estivessem ocupados dessa maneira aqui, ó, com cátions de caráter ácido básico, o que que aconteceria? Esse elemento, o potássio, ele não encontraria ali na superfície de retenção um lugar para ficar adsorvido, tá? Então ele poderia, de acordo com a sua dinâmica, tá, ficar fixado entre as unidades cristalográficas de minerais de argila do tipo 2:1, tá? Poderia se perder aí também em profundidade, tá? O que a planta conseguisse absorver, ela retiraria ali a partir da solução. Mas o que não fosse absorvido, né, não encontraria um espaço para ficar armazenado temporariamente ali no solo e se perderia aí com a movimentação das águas em profundidade. Então, o que que nós podemos fazer? O que que essa CTC APH7 nos mostra? Ela diz para a gente qual é a capacidade que nós temos num solo em armazenar cátions se nós retirarmos esses dois hidrogênios daqui, ó. E como é que isso é possível? Através de uma hidroxila, né, formada a partir da hidrólise de carbonatos, de materiais corretivos, de silicatos, né, que reagem ali com a água e conseguem liberar então essas hidroxilas. Essas hidroxilas então são capazes de retirar esses hidrogênios da superfície de troca desses sítios aqui de adsorção, deixando essas cargas negativas aqui, ó, disponíveis para outros cátions, tá? Então, agora, se eu fizesse a aplicação daquele fertilizante potássico, tá? O potássio do fertilizante poderia ficar aí, o íon potássio, né? O cátion potássio poderia ficar adsorvido aí nesta superfície de troca. Então, nós teríamos aí, através da correção do solo, né? A calagem é uma dessas práticas, o aumento das cargas negativas, né? A liberação de cargas que estavam ocupadas por hidrogênio, né? Que é um elemento não trocável, gerando então cargas negativas que existiam apenas em potencial.
Então a CTC é pH 7, tá? Em solos ácidos, quando o pH é elevado para este valor, através da calagem, não só da calagem, mas da sua correção, tá? Com o fornecimento de hidroxilas ali como produto de reações a partir de um material corretivo, ocorrerá neutralização de cátions de hidrogênio ligados aos coloides através de ligação covalente, aquela ligação com compartilhamento de elétrons. Então, se eu retiro aqueles hidrogênios dali, ó, eu faço surgir cargas negativas nesses coloides que existiam apenas em potencial. Por isso que ela tem este nome, tá? Então, fazendo uma comparação entre os dois tipos de CTC, a CTC efetiva se refere à capacidade de armazenamento de cátions que o seu solo apresenta naquele pH em que se encontrava o solo no momento da coleta. E a CTC a pH 7 é o indicativo que mostra para você qual seria esta capacidade de armazenamento de cátions caso você saísse desse pH natural, né, do pH no momento da coleta, e chegasse a um valor igual a 7, tá? Através da correção. Logicamente que é só um parâmetro, gente, tá? Porque nos programas de correção, os valores não são realizados apenas com o propósito de elevar este valor, o valor deste atributo, do pH, tá? Muito menos para 7, tá? A gente faz a correção da acidez deixando o solo menos ácido. Então a CTC potencial ela pode ser expressa desta maneira, tá? Ela é a soma de bases mais o alumínio trocável mais o hidrogênio não trocável. Esses dois cátions de caráter ácido é o que nós chamamos de acidez potencial, tá? Então, as análises de solo, os laudos de análise química do solo, trazem geralmente o alumínio trocável separado, tá? Chamando de acidez trocável, e trazem o alumínio associado ao hidrogênio não trocável, chamando isso de acidez potencial. Se você quiser saber qual é a concentração, ou melhor, a quantidade de hidrogênio ali no solo, é só você fazer a diferença aí, tá? Da acidez potencial com acidez trocável. A CTC a pH 7, ela também pode ser expressa da seguinte maneira: a CTC pH 7 é igual a CTC efetiva, ou seja, a soma de bases mais o alumínio mais hidrogênio não trocável, como vocês podem ver aqui embaixo. O T maiúsculo pode ser igual ao T minúsculo mais o hidrogênio. Diferença entre o T maiúsculo e o minúsculo. T minúsculo se refere a CTC efetiva e o T maiúsculo a CTC potencial, ou CTC a pH 7. Tem gente que chama ela também de CTC total. Então, analisando o solo do ponto de vista, né, de um reservatório de cátions, nós temos aqui embaixo, né, os 4 cátions de caráter básico, né, o cálcio, o magnésio, o sódio e o potássio. Então, se nós considerarmos isso daqui como um recipiente, tá, um reservatório, aqui embaixo nós teríamos somente essa porção disponível para o armazenamento de elementos, né, para refletir o que de fato um solo tem de elementos, né, de cátions. Se eu aumento esse reservatório, para aumentar esse reservatório, eu posso inserir aqui, ó, o alumínio. Então, os espaços ocupados pelo alumínio também devem ser considerados como pontos em potencial, espaços em potencial ali na superfície dos coloides, que podem, caso este elemento seja neutralizado, podem ficar disponíveis para a retenção de cátions de caráter básico, tá? Então, a CTC efetiva de um solo representa aí toda a capacidade que o solo tem de armazenar elementos trocáveis.
Agora, nesse reservatório, todos aqueles espaços ocupados por hidrogênio, tá? Eles não estão disponíveis para armazenar nutrientes, para reter cátion. Mas se eu neutralizá-los, eu consigo ainda mais a minha capacidade de armazenar nutrientes no meu solo, tá? Logicamente, como eu falei agora há pouco, que a gente não busca elevar o pH a valor igual a 7, mas é um atributo, né, clássico aí da análise química do solo que indica para a gente se esse solo tem a capacidade de desenvolver muita ou pouca cargas elétricas negativas. Num contexto bem abrangente, tá, gente? Bem geral, tá bem? Então, nós podemos observar uma diferença aqui, ó, numa amplitude de CTC. Do lado esquerdo eu tenho uma CTC elevada, né, CTC igual a 25, e do lado direito CTC igual a 5. Essas condições aqui de elevada CTC acontecem em solos com elevado teor de argila, argila de alta atividade, né, materiais de elevada superfície de contato, onde eu tenho mais matéria orgânica, uma vez que a matéria orgânica tem a capacidade de gerar cargas elétricas negativas e elevadas densidades de cargas negativas, né? Então, à esquerda nós teríamos esse exemplo e à direita nós teríamos um material que desenvolve poucas quantidades de cargas negativas, né? Tem pouca argila, mais areia, material com uma superfície de contato menor, pouca matéria orgânica, tá? Então, solos com maior CTC, com valor de CTC mais elevado, são aqueles capazes de armazenar uma quantidade maior de elementos químicos, de cátions, tá? Só para a gente comparar aqui, ó, solos com elevada CTC, eles têm mais argila do que os solos com baixa CTC. Eles precisam de mais material corretivo para elevar o pH, porque eles apresentam um poder tampão mais alto. Eles têm mais cargas negativas com elementos, né, ácidos que precisam ser removidos dali em relação ao solo com menor CTC, que demandam então uma quantidade menor de calcário. A frequência de adubação é diferente, né? Um solo com CTC mais baixa, eu preciso fazer adubações mais frequentes do que um solo com a CTC mais elevada, tá? O solo com maior CTC, ele armazena mais nutrientes do que o solo com menor CTC, ele armazena mais água do que o solo com menor CTC, por gerar cargas e atrair a fração positiva da molécula de água, que é uma molécula polar, né? Com uma porção carregada parcialmente com cargas positivas e parcialmente com cargas negativas. E a condição também da movimentação de água, né? O solo com maior CTC, ele tende a ser mais argiloso e a velocidade de infiltração da água nesses solos, ela é menor do que nos solos de baixa CTC ou solos arenosos.